Olá, sejam todos muito bem-vindos ao módulo de Gestão Estratégica para Laboratórios de Prótese da consultoria K2Go. A ideia aqui é mostrar para vocês um conceito sobre o que é o nosso demonstrativo de resultados, o nosso DRE gerencial e o DRE projetado, que é a ferramenta que servirá de base para a tomada de decisões estratégicas, como decisão de investimento, análise de necessidade de capital de giro, análise de contratação, novos investimentos, enfim, vai ser a base de construção do nosso Business Intelligence que nós estaremos entregando para vocês ao longo dos próximos encontros. Então prestem bastante atenção, lápis ou caneta e papel na mão, ou seu smartphone lá com bloco de notas ligado para anotar as dúvidas para a gente tirar ao longo dos nossos encontros. Então, anotem as dúvidas e prestem atenção, porque depois vai ter um pequeno formulário ali para vocês preencherem, para assegurar que nós conseguimos passar o conteúdo e vocês conseguiram reter o básico sobre DRE e DRE projetado e tudo que envolve nesses conceitos, tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu vou utilizar aqui um material que eu aplico em aula, para quem já fez o curso da K2Go, lá do JP, de Gestão de Alta Performance Laboratório, já está acostumado aqui com esse materialzinho, mas ele serve bem para ilustrar. Bom, a base da nossa DRE é como que nós vamos organizar as informações financeiras, as informações de produção, as informações de contas a pagar e receber, como que nós registramos isso no nosso plano de contas. O plano de contas é uma forma de você estruturar todos os eventos de pagamentos e recebimentos dentro do seu sistema, seja qualquer software que você utiliza, você precisa cadastrar esse plano de contas, depois nós vamos orientar, nós temos uma consultoria específica para isso, para orientar vocês sobre como organizar essas informações para tirar o máximo proveito e a gente poder organizar o nosso Business Intelligence. Então vamos lá, o que é o plano de contas? O plano de contas não é o motivo aqui dessa aula, você vai ter uma aula específica sobre isso, mas é como que você cadastra todos os eventos de caixa do seu laboratório. Então, por exemplo, eu recebi um cliente, me pagou o boleto, ou eu descontei o cheque, então isso daqui vai entrar como receita com venda de prótese dentária. Posso ter outras fontes de renda? Posso, como consultorias e treinamentos, muitos TPDs dão aula também, né? Então isso pode entrar como receita de venda do seu laboratório, e também, aqui no caso, juros sobre vendas. Eu não vou entrar aqui no detalhe de cada conta, mas só para você entender que todos os eventos que você paga, os eventos de caixa, honorários contábeis, 13º salário, férias, plano de saúde que entra na parte de benefícios, tudo está previsto aqui no nosso plano de contas. E a partir do momento que você tem essas informações, se você ainda não tem o plano de contas instalado, não tem problema. A gente vai orientar vocês como organizar esse plano de contas dentro do seu laboratório, até adaptar para que fique prático para o seu dia a dia. Importante que você faça conciliações diárias, tá bom, gente? E a partir desse plano de contas, desse agrupamento de contas, como por exemplo, você compra material em dental. Então, esse material que você usa na sua produção, nós chamamos de insumos para produção, aplicados na produção. E aí a gente começa, a partir dessas informações agrupadas no plano de contas, nós temos aqui a nossa DRE. Então, vamos lá. Detalhe, gente, a DRE de produção, ela mede os efeitos da sua produção. Eu não estou aqui medindo a tua receita através do levantamento de saldo de bancos e saldo de caixas. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, vamos supor que nós estamos aqui em maio de 2025, que é onde estou gravando aqui esse exemplo, e nós temos aqui, fechamos o mês de maio, digamos que você tirou um relatório de sistema, relatórios de pedidos finalizados, e você produziu para faturamento, supondo aqui 120 mil reais. Tá? Então eu vou utilizar aqui valores aleatórios, como se eu estivesse já extraindo isso daqui do plano de contas. Bom, para você produzir 120 mil reais, você precisa ter custos e despesas fixos e variáveis. Então vamos lá
para o conceito de custos e despesas fixos e variáveis, começando pelos custos variáveis. O que são custos e despesas variáveis? São aquelas que elas variam de acordo com o volume produzido. Eles estão diretamente vinculados ao seu volume de faturamento. Então aqui eu já tenho os exemplos que nós aplicamos nos laboratórios, como por exemplo insumo de produção. Se você estiver parado, se não estiver produzindo, você não está consumindo insumos, portanto você não é zero de insumo de produção se você estiver parado, não estiver produzindo. Imposto sobre venda, ele só acontece quando você produz, você entrega, você emite a nota fiscal, então depende também da produção, assim como a comissão, como fretes e motoboy terceirizados e como terceirizações de produção. Então aqui basicamente eu tenho o conjunto de custos e despesas variáveis. Por que eu tenho que separar? Por que eu não coloco no mesmo bolo como, por exemplo, aluguel, conta de luz, conta de água, supermercado, que não está diretamente vinculado ao volume de produção, ao volume de vendas? Para eu trabalhar com previsibilidade. Porque se eu tenho uma meta de crescimento, ou se eu tenho um mês sazonal que eu sei que minha venda vai ser menor, quando eu tenho já estabelecido quais são os meus custos e despesas variáveis, eu sei que eles têm um determinado peso em relação a esse faturamento. Então eu posso trabalhar com previsibilidade. Assim como eu tenho previsibilidade em contas fixas, como por exemplo o aluguel. O aluguel, se você tem um contrato lá de 4 mil por mês de aluguel, a não ser nas datas de reajuste, mas você já tem uma previsibilidade. Não é porque você sai de um faturamento, como no exemplo aqui, de 120 mil para 150 mil, que o aluguel vai subir na mesma proporção. Tá claro esse conceito, gente? Ah, não tá claro, ainda ficou dúvida, então anota aí para a gente conversar nas nossas reuniões presenciais. Então vamos seguir aqui com o nosso modelo, com o nosso exemplo. Digamos que para produzir 120 mil reais, você precisou gastar aqui em torno de 14.800 reais em dentais. Então eu tenho aqui quanto que representou 12%, essa relação percentual é sempre em relação ao faturamento, tá bom, gente? Então eu já tenho aqui 12% em relação à minha venda. Digamos que de impostos, você pagou 13 mil, você vai recolher, vamos trabalhar com uma previsão de 13.500 reais. Que você tem aqui uma comissão barra premiação de 4.680, que você pagou 3.800 aqui nos fretes e motoboy terceirizados, e na terceirização de produção você pagou 5.200 reais. Então tá. Então aqui eu já tenho o composto de custos e despesas variáveis. A somatória deu 41.980. Por isso que é importante que você sempre deixe bem atualizado no sistema todas as suas despesas para a gente acompanhar depois conceito como, por exemplo, o ponto de equilíbrio que eu vou explicar na sequência. Então vamos lá. E aqui eu já tenho uma indicação importante. Quando eu deduzo os meus custos e despesas variáveis, a minha venda, o meu faturamento do custo e despesa variável, eu chego no conceito de margem de contribuição ou lucro bruto. Dessa margem é que tem que sair toda a minha capacidade de pagamento das minhas despesas administrativas, o restante das despesas operacionais. Então, aqui nesse caso, 65%, como nós já fizemos centenas de consultorias em laboratório, já sei que qualquer margem ou lucro bruto acima de 65% é uma boa margem para o laboratório. Mas não quer dizer que ele está tendo lucro, porque depende agora dos custos e despesas fixas e do seu grau de investimentos. Então, nós vamos ver a seguir aqui, continuar com o nosso exemplo. Digamos que a folha de pagamento seja aqui, nesse caso, em torno aqui de 31.200. O que entra aqui na folha de pagamento? Vai entrar aqui todos os salários, encargos, benefícios, e entra lá naquele centro de custos no plano de contas de folha de pagamento. Digamos que você tem uma despesa de 2.800 de aluguel, condomínio zero, telefonia e internet 350, que eu vou preencher rapidinho, porque são dados que a gente extrai lá do seu plano de contas. Você tem um investimento de 660 em contabilidade, você tem um Prolabore registrado de R$3.000, cópias de limpeza 1.900 e depreciação, que é aquela conta, tudo que você tem no seu laboratório hoje, todos os equipamentos, inclusive as bancadas, tudo que você tem ali, está depreciando.
Então a gente chama isso de ativo imobilizado, tá? Porque ele está imóvel ali, ele não está contribuindo ali diretamente ali no aumento da sua venda, embora seja um recurso necessário. Então ele tem uma depreciação, que é uma conta desejável que você tenha uma reserva financeira de depreciação. No caso de empresas no Simples Nacional, não tem tanto impacto além da visão gerencial e também para determinar ali uma reserva mínima que você precisa ter na sua conta jurídica. Mas no caso de empresas no lucro real, é importante você ter essa medida de depreciação, porque quanto maior a taxa de depreciação que você tem no seu laboratório, menor vai ser o recolhimento de impostos, porque aumenta a sua despesa. E no lucro real, quanto mais lucro você tem, maior vai ser o seu desembolso com impostos. Então, digamos que nesse caso aqui, tem uma taxa de 3.200 de depreciação. O que é a depreciação? Como que eu calculo? Então, por exemplo, se você comprou ali uma fresadora, pagou 250 mil e ela já está quitada, então ela já foi para a conta de ativo imobilizado e esse equipamento ele vai depreciar uma taxa de 10% ao ano. Tá bom? Esse conceito eu vou passar para vocês nos nossos encontros de consultoria. Como que a gente divide a depreciação nos diversos tipos de ativos que você tem dentro do seu laboratório. Se você está pagando a prestação, ela vai entrar aqui na parte de investimentos, prestação de equipamentos, enquanto é como se fosse um custo fixo, né, aquela prestação, mas aqui nesse caso a gente vai considerar como investimentos. Então, aqui fechados aqui os custos fixos, então nós já temos aqui uma ideia de lucro antes do imposto de renda ou LAIR. Nesse caso, 29% é um lucro muito bom. Dentro da consultoria, você vai ver que nós vamos fazer um trabalho para assegurar que nós vamos ter um resultado operacional pelo menos ali de 30%, que é saudável para o laboratório. Não quer dizer que você fechou o mês e você vai ter esse dinheiro disponível. Claro que depende da tua política de prazo, política de pagamento, vai depender do teu ciclo operacional, econômico e financeiro, que vai ser tema mais para frente do nosso terceiro encontro. Mas aqui você já sabe que se você fechou o mês e projetou esse resultado, você vai ter uma posição tranquila, desde, é claro, que você tenha uma política de recebimentos ali consistente. E aqui me dá um outro parâmetro bem interessante, que é o ponto de equilíbrio operacional e financeiro. O que é o ponto de equilíbrio operacional e financeiro? É aquele nível de produção, de faturamento que você precisa para assegurar a cobertura de todas as despesas, todos os custos e despesas fixos e variáveis que nós colocamos aqui extraídos do nosso plano de contas. Aí, por que eles são iguais? Porque aqui nesse caso eu não tenho nenhuma prestação de equipamento, por exemplo. Mas digamos que eu queira investir numa fresadora e vai me dar uma conta de 8.400 por mês. Eu tenho lá um dinheirinho para dar de entrada, mas eu vou ter lá 30 parcelas, 30 não, 20 parcelas de 8.000 reais como residual desse investimento. Então eu coloco aqui 8.000 reais e eu já consigo projetar para quanto que vai o meu ponto de equilíbrio financeiro, que aí sim considera os financiamentos. Agora olha só que interessante. Se eu pegar o meu ponto de equilíbrio financeiro menos o meu ponto de equilíbrio operacional, eu tenho aqui 12.304, ou seja, para eu assumir um compromisso mensal de 8.000, eu preciso produzir pelo menos 12.304 a mais. Por quê? Porque para você pagar uma conta de 8.000, você precisa produzir e faturar. E para produzir você tem que consumir o quê? Os nossos custos e despesas variáveis. Tá bom, gente? Nós vamos nos aprofundar disso ao longo dos nossos encontros. E com base nessa informação, eu já tenho aqui, por exemplo, uma análise que nós vamos entregar para vocês também, deixa eu diminuir aqui a minha participação, sobre DRE projetado, ou seja, o nosso demonstrativo de resultado projetado para períodos futuros. Então, se eu entreguei aqui, ó, deixa eu colocar aqui mais 31, né, só para ele passar aqui para o mês de junho, pronto. Digamos que eu não tenho nenhuma meta aqui, então a única certeza que eu tenho se eu fechei esse resultado em maio é que eu tenho um compromisso total aqui de 51.110. Agora, o que acontece se eu entregar de produção no mês de maio
o nosso ponto de equilíbrio operacional. Então eu vou colar aqui exatamente o nosso ponto de equilíbrio operacional. O que, que vai acontecer? Eu vou fechar com um resultado negativo de 8.000, que se refere ao que? Exatamente àquela prestação do equipamento. Então, se eu fechar no ponto de equilíbrio operacional, eu não consigo pagar o equipamento. Agora, se eu fechar no ponto de equilíbrio financeiro, o que, que vai acontecer? Aí sim, eu consigo pagar todas as despesas, mas eu fico com um lucro zero. Agora, olha só que interessante, gente, o princípio da economia de escala. Se eu vender, se eu colocar uma meta de 10% de crescimento, tá? Então, se eu colocar aqui igual esses 120.000 mais 10% de crescimento, que dá 110 aqui, 132.000. Se eu crescer a minha venda em 10%, ou seja, 12.000 a mais, sair de 120 para 132, olha só o meu lucro financeiro. Aqui não é lucro operacional, daí seria o lucro financeiro, porque é depois dos financiamentos. Ele sai de 26.910 para 34.712, ou seja, eu tenho 3 vezes a mais, 30% a mais, perdão, de lucro líquido financeiro. Esse é o princípio da economia de escala. Quanto mais você vende, mais você otimiza o que realmente interessa, que é o quanto sobra daquilo que você produz. E se eu tenho aqui um preço de tabela, como por exemplo, eu tenho uma produção aqui nesse exemplo hipotético concentrada em IMEX, fresado e maquiado, injetado, não importa. E o meu preço de tabela está 450, eu já consigo trabalhar com uma meta de quanto que eu tenho que entregar para ter esse resultado. E aqui você vai fazendo, por exemplo, mês de julho é um mês de férias, mas mesmo assim eu quero produzir mais do que maio. Eu vou trabalhando com as previsões. E aqui no mês de agosto, vou colocar aqui 139.000, aqui eu já trabalho com meta de produção, meta de faturamento e meta de lucratividade. Então, sejam muito bem-vindos ao mundo novo da gestão estratégica para laboratórios. Anotem suas dúvidas que nós vamos tirar todas elas no nosso próximo encontro. Um abraço!